Oi, um resumão sobre as principais áreas, né, das figuras planas, dos principais polígonos. Então, eu fui escrevendo antes para ganhar tempo. Para triângulo, a mais usual é quando a gente tem a base vezes a altura dividido por 2, né? Sempre tem a base e a altura aqui, né? Só que quando eu não tenho base e altura, e, por exemplo, eu tenho o ângulo, eu posso trabalhar com a multiplicação de dois lados, vezes o ângulo que eu conheço entre eles, dividido por 2. Triângulo equilátero, aquele que tem todos os lados iguais, tem uma regrinha específica, porque do equilátero, em geral, a gente só fala do lado mesmo, né? Não vai estar trabalhando tanto a altura. Então, por isso, L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Para aproveitar, eu vou inserir aqui, ó, a altura, se eu quiser, se eu precisar para alguma outra situação, L raiz de 3 por 2. O que significa, então? Que quando eu quero fazer a área, eu elevo o L ao quadrado e o 2 ao quadrado. Se eu só tenho lados, não tenho ângulo, não tenho nenhuma referência e não é equilátero, eu vou trabalhar com a fórmula que a gente chama de fórmula de Heron, ou de Herão, que alguns falam, alguns autores colocam. Primeiro, eu tenho que calcular o semiperímetro, por isso que é um P minúsculo, não é o Pzão de perímetro, é o Pzinho. Eu vou somar todos os lados e dividir por 2. Semiperímetro. Não é média, porque eu não estou dividindo por 3. É o perímetro dividido por 2. Semi, metade. Vai ser esse semiperímetro vezes o perímetro menos o primeiro, o semiperímetro vezes menos o primeiro lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Então, eu tenho essa circunstância aqui, tudo isso tirando a raiz. É o outro método de resolução, caso eu não tenha base nem altura, não seja um triângulo equilátero e eu conheça todos os lados e não tenha ângulo. Então, é essa daqui, de Heron, ou Herão. Circunscrito. Eu fiz um desenho aqui só para ter uma base. O circunscrito seria quando a circunferência está dentro do triângulo. Então, vou usar novamente o semiperímetro vezes o raio. Tá aqui o raiozinho. Lembrando, raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Se ele tiver inscrito, tiver dentro, né? Eu vou estar trabalhando com a área vezes os lados entre si multiplicados dividido por 4 raio, tá? Lembrei de mais uma. Tem lá na geometria analítica, que vou colocar aqui, ó. A área do triângulo é meio de x de A, se você tiver um gráfico, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, 1, né? Isso daqui lembra sempre que é um determinante, eu resolvo ele rapidamente pela regra de Sarro, sempre falando de Sarros porque a gente está no Brasil. E se eu quisesse abreviar isso, seria a área é metade do determinante. Determinante sempre em módulo, porque eu estou trabalhando com valores positivos de área, né? Aqui, vou até puxar um pouquinho mais, não sei se está aparecendo aqui na caneta verdinha clara. Raizão. Quadriláteros, 4 lados. Então, eu também tenho técnicas de resolução, né? Quadrado, lado vezes lado ou lado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura, que é o mesmo do paralelogramo. Losango, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Diagonal maior por diagonal menor. Só multiplicar e dividir por 2. Trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vou rascunhar aqui rapidinho o trapézio. Base grande, base pequena, a altura. O retângulo quadrado eu acredito que está de boa. E o paralelogramo eu costumo dizer que é o retângulo que o elefante sentou em cima. E eu dimensiono a altura aqui, que daí deu uma entortadinha. Isso é hábito vindo lá dos tempos
que eu trabalhava com alunos menores. Polígonos regulares. Aí entra a partir de pentágono e infinitamente. Eu posso estar trabalhando com um polígono de 30 lados, eu posso estar trabalhando com decágono, que tem 10 lados. Então, a referência aos nomes nós já fizemos em outro vídeo trabalhando. Como que eu calculo? Número de lados vezes lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, que é o quê? Triângulo equilátero. Como é regular, eu tenho todos os lados iguais. Então, pensando aqui, não vai ficar regular, mas só para ter uma ideia, eu vou centralizar e vou dividir em 5 pequenos triângulos. Ficou feio o desenho, mas só para entender a ideia. Então, é lado, lado, lado. Com base nisso, eu consigo trabalhar com a fórmula do triângulo equilátero, a relação que nós temos. Digamos que você não tenha o lado e fique pensando por onde começar. Pense na altura. Dividir aqui. Pense na altura, porque através da altura eu consigo descobrir o lado. Então, dá para eu trabalhar aqui. Às vezes pode ser que ele venha a altura e não o lado. Exemplo, um heptágono tem 7 lados, então 7 vezes a área do triângulo equilátero. L é o quadrado raiz de 3 por 4. Círculo, πr ao quadrado. Coroa, lembrando que círculo é quando eu estou trabalhando preenchimento, né? Estou trabalhando com área dentro. Coroa circular, só para a gente ter um desenho aqui, uma base. Essa ficou linda, hein? Aí aqui, eu vou trabalhar só com... Eu tenho 2 círculos sobrepostos, ou tenho 2 circunferências, ou eu tiro o miolinho aqui do círculo, por assim dizer, e quero calcular só essa área aqui. Isso aqui tá vazio. Digamos que seja uma pulseira lá, que eu tenha um bracelete que seja duplo, que tenha esse formato circular, eu quero saber essa área. Uma pista de corrida, eu quero saber essa área para poder passar massa asfáltica, e assim vai. O setor circular, vocês sabem de boa, porque é lá a fatia, o pedaço da pizza. Então, como é que eu vou calcular? Ele não é um triângulo, né? Ele tem a borda. Então, como é que eu vou calcular essa bordinha aqui junto com o meu triângulo? O ângulo que eu tenho, vamos supor que seja 60. 60 graus vezes π vezes o raio ao quadrado dividido por 360. 60 e 360 eu vou simplificar e resolver. Isso aqui é só relembrando mesmo rapidamente as regrinhas de área. Acho que acabei lembrando de todas e fui pontuando aqui para vocês, para poder dar base para resolver exercícios. Lembrando que Enem gosta bastante dessas relações, então é bom sempre dar uma atenção. Eu sei que para muitos pode ser que seja algo que já está batido e tal. Me perdoem aí pelos desenhos e às vezes pela brincadeira, não tá seguindo tanto rigor, mas tipo, um elefante sentou em cima, só para lembrar, muita gente às vezes confunde o losango, que é a pipa, que é o naipe do baralho, com o paralelogramo ou com o trapézio. E o trapézio eu sempre falo que ele parece uma sainha, né? Se a gente pensar assim, ele parece uma sainha, só para ter uma base. Os desenhos eu fiz aqui, só para complementar. Às vezes antes eu não penso em fazer o desenho, na hora que eu estou explicando eu penso o desenho, daí não dá mais espaço nem tempo de sair pegando régua com passo. Mas é só para entender a ideia, beleza?